Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Gente, hoje nós vamos estar falando sobre reações de neutralização para fechar o assunto das funções inorgânicas, certinho? Um assunto aqui bem curtinho, bem facinho. Bora lá ver. O que é reação de neutralização? Reação de neutralização surge da mistura de um ácido e uma base, originando como produto sal e água. Sempre forma-se sal e água. Então, o que exatamente vai acontecer nessas espécies químicas para que um neutralize o outro, né? Então, gente, olha só, o segredo está nos íons presentes no H+ do ácido e no OH- na base. Então, para que ocorra uma neutralização total de ácido e base, é preciso que a quantidade de íons OH seja igual à quantidade de íons H+. Então, isso pode ser verificado numa equação que representa o processo. Abaixo a gente tem um exemplo genérico dessa reação de neutralização. Então, lembre-se, reação de um ácido com uma base formando sal e água. Vejam, eu tenho o ácido, um H com outro elemento, né? Aqui eu tenho a base, OH ligado a um elemento. O que vai acontecer? Esse íon, o segundo, né, o negativo, com o outro da base, eles vão se juntar, formando aqui o sal. E o H do ácido com o OH da base vem aqui no final formando água como produto. Então, é assim, o primeiro com o último, aqui o último com o primeiro, tá? Se a gente quiser colocar os íons mais, menos, também fica fácil. Bom, um exemplo disso, gente, é o leite magnésio usado como antiácido estomacal. É exatamente por isso, né? A gente fica com aquela sensação de azia, queimação no estômago, quando o nosso organismo produz uma grande quantidade de ácido gástrico, que na verdade é o ácido clorídrico. Então, o que acontece? Aí a gente ingere o hidróxido de magnésio que está naquele produto chamado leite de magnésio, que todo mundo conhece, né? Compra-se em farmácia. E o leite de magnésio neutraliza a reação do ácido do nosso estômago. Então, outros antiácidos podem conter também outras bases fracas, que reagem da mesma forma como o hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, tá? Neutralização total. Na neutralização total, olha só, as quantidades de hidrogênio, que é H+ e OH-, eles estão na proporção de 1:1, ou seja, cada um vai neutralizar e reagir com o outro, tá? Então, os sais formados nesse tipo de reação são sais neutros. Então, eles dissolvidos em água, eles não vão alterar o pH da solução. Vamos verificar os exemplos. Vejam, H+ com NOH. Então, a gente tem aqui, ó, como eu mostrei lá anteriormente. O Na vai se juntar com Cl, vejam, e o H com OH formando água, certinho? O próximo é 3HCl com AlOH3. Então, para que esse 3 aqui? Para a gente poder igualar as quantidades de átomos, tá certo? O resultado disso vai ser AlCl3, estão vendo? Nem tinha necessidade desse parêntese aqui não, mas a gente só põe para mostrar que juntou Al com Cl3, e aqui, olha, 3H com 3OH formam-se 3 moléculas de água. Terceiro exemplo, 2NH3, vejam, agora já estão maiores, né? Com MgOH2. Então, você vai juntar o Mg com o NH3, entre parênteses, com 2 de fora. Esse 2 de fora veio daqui, tá, gente? Na molécula de água, olha, a gente tem 2 Hs com 2 OHs. Então, a gente forma 2 moléculas de água, certinho? No quarto exemplo, HCN com NH4OH. Ah, mas aqui é muito grande. O H é separado, gente. O que sobra você vai juntar com o outro, tá? Aqui também o OH é separado, junta-se o NH4 com CN aqui, cianeto de amônio. E do outro lado, como a gente só tem um H e um OH, forma-se uma molécula de água, tá? Então, aqui a gente tem exemplos de neutralização total. Aqui mais um. HNO3, parecido com esse, mais AgOH. Então, aqui é de 1:1. Vejam, o Ag, desculpa, junta-se com NH3, nitrato de prata, e um H com um OH forma-se água. Então, todas essas reações que a gente fez aqui na número 5 são reações de neutralização. Todas envolvem ácido reagindo com base, formando sais e água. Sempre a reação de neutralização vai ser assim, tá certo?
Bom, aqui a gente vai estar falando da neutralização parcial. Aqui a gente sobram íons H ou OH, formarão um hidrogenossal, que a gente chama de sal ácido, se sobrar H, e um hidroxissal, que é sal básico, se sobrar OH, tá certo? Então, esses sais, quando reagem com água, eles vão fazer com que o pH fique menor do que 7, né? Os sais ácidos. Se ficar maior do que 7, serão sais básicos. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre esse negócio aqui de pH, esses valores 7, né? Maior ou menor, pra vocês entenderem o que é isso, tá? Vamos ver os exemplos. Vejam, ácido carbônico com hidróxido de sódio. Vejam que aqui tem 2 hidrogênios, aqui só tem um OH, né? O que vai acontecer então? Quando eu formar água, eu vou pegar só um Hzinho desse com OH, formar a molécula de água que está aqui. No sal, gente, eu vou colocar o Na, o Hzinho que sobrou daqui, que ele não reagiu, ele não pode ficar sobrando, nem aparecer sozinho aqui, só o H mais na reação, então vai ficar NaHCO3, que é um bicarbonato de sódio bem conhecido por todos, né? Próximo, H3PO4, ácido fosfórico com hidróxido de sódio também. Agora vejam que aqui tem 3 hidrogênios, eu só tenho um OH para formar água. Então, no nosso sal vai ficar o Na, os 2 hidrogênios que estão sobrando aqui, né? E o PO4 do ácido fosfórico. Então, isso aqui vai formar um fosfato monossódico monossódico, né? Que é o sódio. E o próximo exemplo, HCl com CaOH, agora que foi o contrário, eu tenho um H e 2 OHs. Então, para formar água, eu preciso de um H e um OH. Aqui vai sobrar um. Então, vai ficar CaOHCl, né, que a gente pega aqui, mais a molécula de água, tá? A neutralização parcial, ela exige um pouquinho mais de atenção para a gente verificar o que sobra e o que não sobra. Bom, e o que é esse negócio de pH? pH a gente chama-se potencial hidrogeniônico, por isso fala-se pH de uma solução. Solução é quando você dissolve alguma coisa em água. Então, ele é determinado pela concentração de íons H+. Serve, gente, para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução. Então, é a partir desses valores que a gente verifica se algo é ácido, básico ou neutro. Então, olha lá na escala. As soluções neutras têm um valor desse pH no 7, ou as que estão bem aqui próximas do 7, né? Quando você tem valores que são do 7 para diminuindo até o 0, a gente tem soluções ácidas. A acidez aqui vai sendo crescente. Quanto mais vai para o 0, mais ácido é. Se você tem valores que vão de 7 a 14, ou seja, está aumentando, a gente tem soluções básicas, a basicidade cresce, ou seja, do 7 até o 14, 14 é o mais básico, tá? Vamos ver alguns exemplos. Olha só, o pH representado nessa escala que vai do 0 ao 14, como vocês viram lá, né, medindo acidez e basicidade. Então, o pH de uma solução neutra, por exemplo, água pura, é 7. Já os que estão antes dele, soluções ácidas, como eu já falei, né? E os que estão após os 7, soluções básicas, pois tem um pH alcalino. Feitas essas observações, o caráter ácido crescente da direita para a esquerda, como eu mostrei, e o básico da esquerda para a direita, tá? Então, olha só, como eu já havia falado. Aqui estão só alguns exemplos. A saliva é de pH próximo ao neutro, o sangue humano também. Olha, o suco de tomate já vai aumentando a acidez, o suco gástrico do nosso estômago é bem mais ácido. Olha o suco de limão, né? Amoníaco comercial, né? Aqueles que a gente usa como produtos de limpeza. Cândida comercial também, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos e a sua classificação como ácido, neutro ou básico. Aqui uma tabela para a gente poder comparar e conhecer algumas coisas. Então, olha só, o nosso suco gástrico, né, do estômago, o pH é 2. Então, na escala de 7 a 0, ele é bem ácido, ele está em 2. Desculpe. Suco de limão, 2,2. Vinagre, 3. Café, 5, né? E o leite de vaca, 6,4. Então, já tá pertinho do 7. Ele é ácido, mas não é tão ácido assim, tá? Agora, nas soluções básicas, o sangue humano tá ali em 7,35. Água do mar também, 7,4. O bicarbonato de sódio já é 8,4. O leite de magnésio que nós falamos, né, usado contra azia, é 10,4.
Agora, óleos alvejantes, 12,5, bem básico, né? Já pertinho do 14. E os indicadores ácido-base, o que é isso? São utilizados esses indicadores ácido-base para medir o pH de uma solução. Então, são substâncias que mudam de cor, indicando o caráter da solução. Então, por exemplo, você está lá no laboratório, tem uma substância dentro do recipiente. Você não pode cheirar, não pode pôr o dedo, não pode experimentar, porque é perigoso, né? Então, a gente pinga ali um indicador ácido-base para, dependendo da coloração, você saber se é uma substância ácida, básica ou neutra e depois ir descobrir o que é, né? Então, os indicadores mais utilizados são tornassol e fenolftaleína. Tem outros, né? Azul de bromotimol, entre outros indicadores. Esses são os mais comuns, certinho? Então, galerinha, é isso. Até mais, aguardo vocês. Tchau, tchau.